Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia fascinante e quase fantasmagórica do grande antropólogo Claude Lévi-Strauss. Ele olhou para o Rio de Janeiro e viu algo que pouca gente via: a história oculta da cidade. É uma história que começa com um sonho, mas que acaba, bom, como um fantasma. E a grande questão que fica é essa. Como é que uma utopia, um sonho que deu completamente errado lá no século XVI, continua assombrando uma metrópole moderna como o Rio? Parece loucura, né? Mas vamos ver como um evento de quase 500 anos atrás pode ter deixado cicatrizes que a gente sente até hoje. Então, vamos viajar no tempo? Imagina só, meados do século XVI, a Baía de Guanabara. Aquele cenário que a gente conhece, de uma beleza absurda, quase irreal. Foi ali, naquele lugar, que nasceu um projeto europeu super audacioso. Criar um pedacinho da França no meio dos trópicos. E quem estava por trás de tudo isso? Uma figura, olha, pra lá de complexa. Nicolas Durand de Villegagnon. Pensa num cara. O próprio Lévi-Strauss descreve ele como ambicioso e inquieto. Ele era cavaleiro de Malta, soldado, um aventureiro de primeira, do tipo que apostava tudo numa ideia, mesmo numa terra completamente desconhecida. Vamos começar então pelo início dessa história. O que foi essa tal de França nos trópicos? Essa colônia tinha um nome, França Antártica, e a ideia era genial, pelo menos no papel. Tinha dois objetivos principais. Primeiro, era uma jogada de mestre geopolítica, sabe? Uma base estratégica para a França aqui no Novo Mundo. Mas tinha um lado humano também. A promessa era de ser um refúgio para os huguenotes, que eram os protestantes franceses perseguidos na Europa. Imagina, a promessa de um porto seguro no paraíso, quem não ia querer? Só que a ascensão e a queda foram, assim, muito rápidas. Em 1555, tudo era esperança. Eles chegam, fundam o Forte Coligny, mas olha, bastou um ano. Um ano. Em 1556, o sonho já estava rachando. Começaram as brigas religiosas. Aí, em 1558, a coisa ficou feia de vez. A fome era tão brutal que os relatos dizem que os colonos tiveram que comer ratos e papagaios. Desesperador. O fim chegou em 1560. Os portugueses atacaram um forte que já estava todo enfraquecido e fim da história. O sonho da França Antártica durou só 5 anos. Acabou. Então, o que deu errado? Por que esse paraíso se perdeu tão rápido? Foi basicamente uma tempestade perfeita de problemas. Pensa só. O lugar que era para ser um refúgio de tolerância religiosa virou um campo de batalha teológico. O próprio Villegagnon, aquele líder visionário, virou um tirano. A terra que parecia ser o paraíso da abundância foi tomada pela fome, por doenças. Muitos colonos simplesmente desistiram e foram viver com os indígenas. A utopia não só falhou, ela implodiu. E a descrição que o Lévi-Strauss traz é pesada, é brutal. Não foi um fim tranquilo, sabe? O sonho não morreu, ele se desintegrou. Foi uma atmosfera de terror, é o termo que ele usa. Teve traição, execuções, um desespero total, um final extremamente violento para uma ideia que no fundo era até nobre. Ok, essa história poderia muito bem terminar aqui. Virar só uma nota de rodapé nos livros de história, certo? Mas não é o que acontece. Quase 400 anos depois, ela volta. E a pergunta é, que fantasma é esse que sobrou? Como é que um drama tão antigo ainda pode ecoar no presente? É aqui que a nossa história ganha um segundo personagem principal. E que personagem! O grande antropólogo Claude Lévi-Strauss. A gente avança no tempo para 1935. Lévi-Strauss desembarca no Rio de Janeiro. E claro, ele não é um turista comum. Ele não está vendo só o Pão de Açúcar, a praia. O olhar dele é treinado para buscar o que está por baixo da superfície. As estruturas, as histórias escondidas que realmente formam a identidade de um lugar. E a primeira coisa que salta aos olhos dele é a forma da cidade. Ele nota que o Rio não é como a maioria das cidades que crescem ratinhas, em planícies. Não, o Rio parece que desafia a lógica. A cidade não domina a natureza, ela se esgueira por ela, se adapta. Para ele, era como se a cidade estivesse numa briga constante com a paisagem. Ela se espreme entre morros gigantes de granito, se enfia em vales apertados. É uma geografia que dita as regras do jogo, sabe? E é aqui que vem o estalo, a grande sacada do Lévi-Strauss. Ele começa a conectar os pontos, a ligar aquele passado distante com o Rio moderno que ele estava vendo. Ele começa a ver os ecos daquela colônia perdida. A observação dele é genial e, ao mesmo tempo, um pouco cruel. Ele percebe que a divisão social do Rio é vertical. Os mais pobres moram lá em cima, nos morros, enquanto a cidade rica fica lá embaixo, espremida nos vales quentes.
É como se a própria geografia da cidade fosse um mapa da desigualdade. E aí ele faz a conexão. Para Levi Strauss, estava tudo ligado. Aquele nascimento caótico da cidade, lá atrás, marcado por conflito, por tirania, por essa briga constante com a paisagem, isso nunca foi embora de verdade. Ficou meio que impresso no DNA do Rio. E ressurge séculos depois, nessa divisão social tão fraturada e até numa certa melancolia que parece pairar sobre a cidade. Tem uma passagem dele que é muito poética, quando ele está indo embora do Rio de navio. Ele olha para a cidade à noite e não vê só um monte de luzes. Ele descreve o que vê como uma lanterna errante angustiada. É uma imagem muito forte. É como se ele estivesse vendo, literalmente, o fantasma daquele sonho fracassado ainda vagando pela Bahia. E no fim, a reflexão do Levi Strauss deixa essa pergunta no ar para a gente. Até que ponto o nosso passado, mesmo um passado que a gente nem lembra direito, continua moldando a quem somos hoje? O que a história do Rio parece sugerir é que as fundações de um lugar, sejam elas feitas de pedra ou de trauma, são bem mais difíceis de apagar do que a gente pensa.